Mais uma aula de futebol no Maracanã, desse time do Felipe Luiz, né? Eu tento ser humilde, mas não tem como, esse time não deixa. Estamos de volta à liderança agora, é secar o Palmeiras. Tudo bem que ainda tem muito campeonato e falo isso brincando, né? Porque a gente só depende de nós mesmos, né? Precisamos jogar o nosso futebol para que tudo ocorra bem, mas fica aí comigo. A gente vai comentar sobre mais esse massacre do Flamengo, mais um em cima do Corinthians, né? Meu Deus do céu, que freguesia absurda dos caras contra a gente, né? Seja aqui no Rio ou lá em São Paulo, né? Bom, se inscreve no canal se você não está inscrito, né? Toda semana aqui a gente fala sobre o Flamengo, só sobre o Flamengo, comentando a rotina do clube e os jogos, né? Enfim, vamos falar o que sobre o jogo, né? Um massacre do início ao fim. O Flamengo hoje foi com um 11 quase ideal, botou a cavalaria em campo, né? Só faltou o Alexandre no lugar do Ayrton Lucas, que eu não sei o que vocês acham sobre o Ayrton Lucas, né? Vocês podem até deixar nos comentários, que acho que eu nunca falei diretamente sobre ele aqui. Mas eu até acho que ele é um jogador útil, assim. Ele já jogou muito pelo Flamengo. Eu gosto até do Ayrton Lucas, né? E eu tinha esperanças de que ele melhorasse com o Felipe Luiz. Só que do mesmo jeito que ele recuperou o Wesley, né? O Wesley mudou da água para o vinho com o Ayrton Lucas e com o Felipe Luiz. E como o Ayrton Lucas já tinha desempenhado um bom futebol no Flamengo, não sei se vocês se lembram, lá em 2023 com o Vitor Pereira ainda, eu achava que não seria tão difícil o Felipe Luiz recuperar ele, ainda mais com o Alexandre fora vários jogos, né, por questões físicas, né. Ele já é um jogador mais experiente, só que realmente ele não consegue, muito abaixo, né. Eu não vou ficar criticando ele, né, enfim. Tô falando dos outros jogos. Hoje não comprometeu, também não fez nada demais. Só pra dizer que pra mim, do 11 titular ideal, só o Ayrton Lucas, né, pra mim. Ah, e o Léo Pereira também, né, eu colocaria o Danilo no lugar dele, mas não tem como justificar essa escolha por enquanto, né, porque o Danilo acabou de chegar. O Léo Pereira tá cumprindo o papel, mas acho que no meu 11 ideal o Danilo seria o titular. Enfim, o Cebolinha no lugar do Bruno Henrique, se ele for conseguir ficar saudável, né? Porque o Cebolinha ainda tá devendo com a camisa do Flamengo, tudo bem que se machucou, mas precisa mostrar mais. E hoje foi esse jogo, né? Já começando a falar sobre o jogo propriamente. O Cebolinha jogou muito hoje, não só pelo gol, né? Que foi um golaço, jogada característica dele. A assistência da Rascaeta foi a primeira do show dele hoje. De novo, de novo. É o craque do campeonato, não tem jeito, né? Eu tô falando de Cebolinha, mas eu vou pra Rascaeta, não tem, é mais forte que eu. Que jogador. Mas enfim, voltando pro Cebolinha, né? Meteu um golaço na característica dele, foi cortando pro meio assim, deu no cantinho lá do Perereca lá, o Hugo Souza, né? Que foi muito homenageado pela torcida. Não deu pra ele, né? Pô, nem dois dele pegava aquela bola, bizarro. Foi muito no campo, rasteiro, forte, indefensável. E o segundo gol também, outra jogadaça, né? O Pedro, que é outro craque, pra mim ele e a Rascaeta são os dois grandes craques do time. O Gerson hoje, né? Hoje não, já faz um ano é o melhor jogador do time, mas acho que é por outros fatores, né? Por estar assim, por ser muito forte, por ser físico, né? Por ter muita saúde ao contrário desses dois, né? O Gerson joga todas, quase nunca tá fora, é intenso. Mas falando em questão de qualidade técnica, assim, trato com a bola, para mim esses dois são os dois gênios do Flamengo. O Pedro, né? Deu uma ajeitadinha só pro Arrasqueta ali que parece que ele tinha perdido o controle da bola. Falei com meu amigo, né, que sempre é muito difícil marcar ele porque sempre parece que a jogada morreu, a bola escapou dele, ele simplesmente só chuta e consegue fazer o gol, tá ligado? Muitos jogadores tentariam um chutão no desespero, assim, chutariam em cima da zaga. Ele não, ele simplesmente escolhe o lugar que ele quer botar a bola e dá um tapinha sem força alguma, só pra bola ir no gol e tirar do goleiro. Então, assim, a coisa de gênio. A Rascaeta, mesmo velho, eu falei, né? Fiz até um vídeo aqui questionando, né? Nunca a qualidade dele, né? Pra mim é o melhor jogador do Flamengo desde que ele chegou, desde o dia 1 que ele pisou na Gávea. Mas essa questão física dele, né? Dele poder jogar muito poucos jogos. Só que, pelo menos nesse início de brasileiro, né? Ele já é o craque do campeonato, ele já tem 5 gols e 3 assistências em 5 jogos, é um absurdo. Eu acho que nem o Neymar na primeira passagem dele no Santos teve números tão bons assim no início do campeonato. Óbvio que é muito difícil manter essa média, ninguém espera isso dele, mas manter o bom nível, né? E o time ajuda bastante, né? O Flamengo parou de perder gols adoidado, hoje perdeu um pouco, mas assim, não dá pra você querer exigir 100% de precisão, nenhum time tem isso no mundo, né? Então o Flamengo fez 4 gols, eu não vou vir aqui falar. Contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians, um grande time, não vou vir aqui falar
que, pô, era pra ter sido 8 até, poderia ter, teve muitas chances, né? O Hugo defendeu algumas bolas. O Pedro perdeu uma na linha, não foi nem debaixo da trave, né? Foi quase dentro do gol, cabeçou a bola na trave. De La Cruz também, né? Fez uma baita jogada com o Arrascaeta na tabela, entrou com a bola ali, o Hugo pegou, então assim, foi uma exibição de gala, né? Fora os gols, vários sustos no Corinthians. E é isso que a gente espera, né? Falando do Hugo agora, né? Grande goleiro, em que muita gente da mídia de São Paulo, né, falou que a gente que queimou o Hugo, né? A torcida do Flamengo queimou o Hugo. Inclusive alguns acusaram a instituição Flamengo de ter sido racista com o Hugo, né? Do que mandou ele embora só por ser preto, né? Enfim, uma idiotice dessa, acho que não precisa nem ser muito mais comentada, mas enfim. Hoje ficou claro porque que ele saiu do Flamengo, né? É um goleiro completamente inconsistente, assim como ele fez contra o São Paulo hoje, fez a nosso favor, né? Acho que hoje ele fez mais pelo Flamengo do que ele fez na passagem inteira dele quando estava aqui. E o Pedro, né, aproveitou a entregada que ele deu e não sei se vocês acham, mas achei meio impressionante, né? Porque o Pedro chutou com a perna ruim dele, sem dominar, de longe ainda, assim, muito rápido, muito preciso. E o primeiro tempo virou 3-0, né? Obviamente, no segundo o Flamengo administrou, ainda teve boas chances, como eu falei, do De La Cruz. Teve outra com a Arrascaeta, acho que umas duas. O Bruno Henrique perdeu um gol no final também. Mas enfim, era natural o Flamengo diminuir o ritmo e não precisava correr mais, né? Tem jogo de Copa do Brasil, agora vai começar as três competições em paralelo. O Flamengo já falou que a prioridade é brasileiro, né? Então deve poupar na Copa do Brasil, né? Contra o Botafogo da Paraíba. Só que também se poupou durante o jogo, né? É isso que eu acho que tem que ser feito, né? Não entrar com time reserva, assim, nos jogos que você quer poupar. Você entra com o teu time titular, garante resultado e depois segura o jogo. Não precisa correr, vai descansando dentro do jogo. E foi isso que o Flamengo fez, né? O primeiro tempo de almanac, um massacre. A máquina rubro-negra voltou, né? E agora é manter isso, né? Estamos de volta na liderança, melhor ataque disparado do campeonato. E esse ano o Flamengo tem uma defesa muito sólida, né? É incrível falar isso porque eu sou de 2001, tá, galera? Não sei a idade de vocês, mas eu sempre brinco que eu nunca vi um time do Flamengo com uma zaga boa, né? O forte do Flamengo sempre foi o ataque, né? O Flamengo, raríssimas ocasiões, assim, raríssimas vezes, acho que não dá nem pra contar uma temporada inteira que você fala, pô, esse time do Flamengo é sólido defensivamente. Não. O Flamengo sempre foi assim. Desde que eu me entendo por gente, até na época das vacas magras, né? O Flamengo é um time que cria muito, que perde muitos gols e que sofre gols de qualquer jeito, né? Sofria, pelo menos, né? Qualquer time era capaz de fazer gol no Flamengo e uma bola, né? O Flamengo precisava de 10 chances para fazer um gol e o time adversário precisava de meia para fazer gol no Flamengo. Enfim, parece que isso mudou, né? A gente está com uma linha defensiva muito boa. Os 5 ali de trás, né? Eu incluo o Rossi nessa daí também, muito seguros. Excelentes passadores. Se você quer ver show na TV hoje em dia, é só você ligar algum jogo do Flamengo e assistir a saída de bola desses 5 aí. Ainda desce o pulgar junto ali para melhorar, né? Às vezes o De La Cruz, então são 7 jogadores com uma facilidade enorme para trocar passes. Né? O Wesley fazendo bobinho lá com o ataque do Corinthians, né? Enfim, foi humilhante, né? Enfim, ainda teve o pênalti que o Pedro bateu muito bem. 4 gols já, né? Voltou outro dia, já é o vice-artilheiro do campeonato. Só o Arrascaeta na frente dele tá empatado com o Pedro Raul e com o Verratti. Enfim, mais uma tarde maravilhosa para quem é Flamengo, né? Como é bom ser Flamengo. Mas diz aí pra você, quem foi o melhor do jogo?